Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vou dar aqui algumas dicas de como montar uma carteira de ações para iniciados. Não percam, já a seguir. Queria aproveitar e queria agradecer a todos pelo facto de estarem a subscrever o canal. Por favor, para quem não é inscrito, cliquem aqui em baixo, inscrevam-se e façam parte deste projeto. Ajudem o Renda Maior a chegar até mais pessoas. Hoje vamos falar então de como criar, digamos assim, uma carteira de ações para os iniciados neste mundo e de facto desmistificar esta situação de que a bolsa é para ricos ou que é muito difícil, é preciso muito conhecimento para investir em bolsa. Não, deve ser tudo de facto muito automatizado e muito mais simples para qualquer pessoa, pessoas que ganhem 600, que ganhem 1000, que ganhem 2000, o que seja, vocês podem todos investir na bolsa e ver o vosso dinheiro a trabalhar para vocês. Como primeiro passo, não posso deixar de falar naquilo que é mais importante, que é escolher uma boa corretora. Vocês devem, de facto, escolher uma corretora que seja fidedigna, que vejam que existem outras pessoas que também colocam lá o dinheiro, que saibam um pouco também da corretora, portanto, existe, de facto, boas corretoras. Uma delas que eu sugiro é, de facto, a XTB. A XTB tem apoio em português, caso vocês tenham alguma dúvida. Presta também apoio em seminários e webinários, aparecer aqui do canal e, de facto, vocês podem se inscrever aqui em baixo e começar, então, a constituir uma carteira de ações. Isto é o primeiro passo a fazer para quem quer começar realmente a investir. O segundo passo passa então por definir qual é o valor que vocês podem colocar mensalmente. Valor que não vos faz falta no dia-a-dia, que não vai ser um valor que vocês precisam de colocar na vossa reserva de emergência, porque não pode ser ali que vocês tenham a vossa reserva de emergência, tem que ser um sítio mais seguro, tendo em conta que a bolsa é um sítio onde vocês podem perder todo o vosso dinheiro. De qualquer das formas, existem estratégias, existem boas empresas que à partida não irão falir e pelo qual vocês vão continuar a ganhar. Como terceiro passo, um dos conselhos que eu deixo ficar, e atenção, este conselho é meramente pessoal, nada como conselho financeiro, não existe aqui nenhum aconselhamento financeiro para que vocês não fiquem de facto a pensar que têm que fazer desta forma, não, vocês devem estudar e devem verificar qual é a melhor maneira de vocês investirem em bolsa. Esta é a minha opinião para quem é iniciado e de facto simplifica muito mais as coisas, que é o facto de não terem muitas ações. Vocês devem ter uma carteira de 10, 15 no máximo, e eu considero já 15 muitas ações, porque se torna mais difícil acompanhar as mesmas e acompanhar os balanços, acompanhar as notícias, acompanhar a informação sobre a empresa, e por isso aconselho a ter, por exemplo, 10 ações para quem é iniciado na bolsa e escolhê-las por setor. O que é que isto significa? Significa que vocês devem escolher setores da bolsa e terem, por exemplo, um par de ações daquele setor. Vamos imaginar que vocês têm cerca de 10 ações e que por cada setor vocês compram duas empresas diferentes. Em primeiro lugar, vocês devem ter destas 10 ações, 2 a 3 ações mais arriscadas, aquelas que podem ter mais crescimento, que podem ter, por exemplo, mais exposição ao risco, isto é, também caírem e terem prejuízos. As outras, as restantes ações, que podem ser desde 8 a 7 ações, podem ficar então nas consideradas blue chip stocks daqueles setores. E quando eu digo setores que vocês param um pouco e pensam assim, ok, a bolsa vai fechar durante 10 anos e daqui a 10 anos as ações que eu comprar hoje são aquelas que eu considero que daqui a 10 anos vão continuar a render, vão continuar a valorizar e a estarem no mercado como as mais dominantes. E assim vocês conseguem perceber que estão a comprar para longo prazo, na estratégia Buy and Hold, que significa comprar e guardar. Por isso, é muito importante pensar nos setores que querem comprar, porque isso vai então impactar a vossa carteira de ações. Em primeiro lugar, eu vou partilhar um pouco da minha carteira de ações. Eu tenho setores como, por exemplo, a tecnologia, onde eu tenho, por exemplo, a área de informática, nomeadamente Microsoft e processadores. Tenho, por exemplo, neste caso processadores da AMD. Tenho, por exemplo, também uma carteira com a vertente ligada às energias renováveis, onde, por exemplo, tenho a EDP renováveis. Tenho também a parte da saúde, com a farmacêutica, e isto é um dos exemplos que eu quero dar agora de seguida, em que eu tenho, por exemplo, a Pfizer e a Tilray. Tenho também, de facto, na minha carteira de investimentos, ações relacionadas, por exemplo, com o setor financeiro, desde bancos como o JP Morgan Chase nos Estados Unidos da América, que é um dos maiores bancos americanos, como também tenho o PayPal, que é um setor de pagamentos, digamos assim, uma forma de pagamento, e como também começa a ter outro tipo de setores que são interessantes para ter no futuro. Não só por parte, por exemplo, de desporto, onde vocês podem adquirir, por exemplo, marcas de luxo de automóveis, como por exemplo a Ferrari, ou por exemplo, desporto, no caso, por exemplo, de equipas de futebol. Sabemos que houve com a valorização, digamos assim, das ações da Juventus com a entrada do Cristiano Ronaldo. Obviamente que vocês têm que ver quais são as equipas que vão continuar a ser de facto rentáveis daqui a 10 anos e são setores mais arriscados. Os tradicionais, aqueles que nós achamos que no futuro vão valer a pena, como é o caso da tecnologia, da saúde, da informática, da robótica, por exemplo, da inteligência artificial, por que não investir
investir nesse tipo de ações. E uma das coisas que eu faço quando penso nos setores que são mais voláteis, digamos assim, ou aqueles que eu considero que são setores que têm uma empresa blue chip stock, que é a tal empresa que é dominante no mercado, que já está estabelecida, que tem bons lucros, digamos assim, e também comprar outra ação que seja de uma empresa que está na vanguarda, mas que está em crescimento e de se tornar uma empresa maior no setor. Por exemplo, no caso da saúde, nós temos então o setor farmacêutico, nós sabemos que com a esperança de vida aumentar as pessoas precisam ter melhor qualidade de vida, então no caso eu considero que tenha uma ação blue chip stock, que é o caso da Pfizer, que é uma empresa que é muito conhecida e já estabelecida no mundo da farmacêutica, e tenho também, por exemplo, a Tilray, que neste momento é uma empresa nova que está a criar, digamos assim, medicamentos à base de cannabis e que pode ajudar na qualidade de vida, digamos assim, na melhoria da nossa vida quando nós tivermos então mais idade, seja 90, 100, 110 e mesmo para as doenças, por exemplo, onde de facto existe a necessidade de haver a entrada desse tipo de medicamento, digamos assim, para poder dar mais qualidade de vida à pessoa. Por isso, são setores, digamos assim, que eu considero que no futuro vão continuar realmente a crescer. Necessitamos de facto da cura para as doenças do século XXI, necessitamos realmente que haja cada vez mais medicamentos, neste caso, que nos ajudem a suportar, digamos assim, o nosso corpo, porque é uma máquina que cada vez mais vai durar mais tempo, e eu acho que realmente o setor farmacêutico é um setor a apostar. É a minha opinião, simplesmente é só para dizer o que eu faço com o meu dinheiro, o que eu faço com a minha carteira de ações, e de facto eu tenho a Pfizer e tenho então a Tilray. A Pfizer é considerada a blue chip stock, paga dividendos, está já no mercado há muitos anos, é das principais, talvez a Pfizer e a Bial sejam aquelas que mais conhecemos, e depois temos então estas empresas que são empresas novas do mesmo ramo e que eu de facto coloco lá também o meu dinheiro para esperar uma valorização, como também já houve, e que realmente a longo prazo também possa crescer. Como quarto passo, também devo dar aqui uma dica em relação ao IRS. No caso do IRS, no que se concerne, digamos assim, a mercados de valores, à bolsa, às ações, vocês não se devem preocupar se tiverem a estratégia do buy and hold. Se vocês comprarem ações para ter na vossa carteira e não as venderem, vocês não precisam de declarar. E quando recebem dividendos dessa ação, vocês cai-vos o dinheiro na corretora já com o valor retirado dos impostos para o Estado. Isto significa que é retido na fonte. É a corretora que vai reter, digamos, esse imposto, fazendo como se fosse o Estado e passando diretamente esse valor então para o Estado, caindo só o valor líquido na vossa conta. O que significa que na conta da corretora, quando vocês têm lá o dividendo, ele já foi descontado o valor do imposto. E isto faz com que vocês não tenham que se preocupar com a declaração de IRS, porque enquanto não venderem, seja no prejuízo ou no lucro, nas mais-valias ou menos-valias, vocês de facto vão poder aqui estar descansados e não terem que preencher nada na vossa declaração de IRS. Obviamente que se quiserem englobar os vossos rendimentos podem fazer, mas para quem não costuma de facto declarar qualquer tipo de rendimento proveniente, digamos assim, de investimentos e de lucros, neste caso vocês podem estar descansados que se não fizerem nenhuma venda das ações, vocês não precisam declarar as mesmas. Caso de dividendos, já sabem, são retidos na fonte por parte da corretora, o valor que vos cai já é indicado ao Estado. Então, com isto, vocês de facto têm aqui alguns passos que já são otimizados e que vai desmistificar aqui a ideia realmente de como podem começar a montar a vossa carteira de ações e verem o dinheiro realmente a trabalhar para vocês e verem as vossas ações a valorizar. Devem realmente fazer uma análise técnica e fundamental às mesmas, considerando aqui boas empresas que vocês conhecem. Eu prefiro investir de facto no mercado norte-americano, sinto mais confortável com as empresas lá porque considero que sejam uma economia muito maior, muito mais fácil realmente de perceber no caso de outras empresas aqui na Europa. Vocês também podem investir em Portugal também existem boas empresas, se sentirem mais à vontade, têm que começar a investir. Como quinto passo, aquilo que eu considero também muito importante é não estarem constantemente na vossa carteira de investimentos a ver os vossos prejuízos, os vossos lucros. Não, façam apenas isso uma vez por mês, 2 no máximo, digamos assim, e numa dessas vezes vejam qual é a rentabilidade que estão a ter. Vocês colocaram lá X, quanto é que já estão a ganhar? E de facto, com isso vocês vão ter a percepção de como é que está aquele vosso investimento, como é que estão as vossas ações, como é que está a vossa carteira. Obviamente, com mais técnica, podem rebalancear a vossa carteira com a venda das ações, mas atenção, aí já entra de facto o IRS, onde vocês têm que declarar as mesmas. Como sexto passo, deixo também aqui a dica de deixar um pouco de dinheiro na conta da corretora que não esteja investido. Isto para aproveitar as quedas do mercado. E é aí que nós vamos realmente ganhar bastante dinheiro. Uma ação vai descer com uma correção de mercado ou com uma queda de mercado e vamos então comprar essa nossa ação que esteja na nossa carteira para podermos então equilibrar o preço médio das ações e com isso
ter acesso às vezes a ações mais baratas. Pensem nisto como se fossem uma loja de roupa e vissem aquele vestido ou aquela roupa, ou aqueles sapatos que vocês querem comprar e eles estão em saldos. E é isso que nós temos que ver. Quando uma ação está a cair, não significa que a ação está a desvalorizar e que temos que vender porque queremos pelo menos salvar algum dinheiro. Não, significa o contrário. Significa que existe uma boa empresa que está a ficar a preço de chuva, que está a ficar de facto com saldos. Então, o que é que temos que fazer? Temos é que comprar mais ações dessa mesma empresa. E para isso devemos ter então algum dinheiro sempre disponível na conta da corretora, pode ser 100, 200 euros, o que vocês quiserem, depende sempre do dinheiro que têm para investir e sempre que aproveitarem então uma queda, podem fazer uma compra das vossas ações e assim então aproveitar essa descida de preço. E isto leva-nos então ao 7º passo. Vocês não devem comprar mais ações, vocês devem se manter nas 10 ações ou 15 ações que vocês têm como estratégia sobre os setores que vocês escolheram. Não façam realmente compra de mais ações só porque surgiu aquela ou vai haver aquela. Mantenham-se fixos na vossa estratégia. Lembrem-se que de facto para verem o dinheiro a crescer não basta só comprar um par de ações e deixá-las de facto a valorizar. Não, vocês devem sempre investir mensalmente o vosso dinheiro. Vocês devem trazer novo dinheiro, dinheiro fresco para a corretora todos os meses. O que significa que vocês usam os dividendos mais o dinheiro fresco, digamos assim, que vocês colocam mensalmente na corretora para comprar mais ações daquelas que vocês já têm na vossa carteira de investimentos. Só assim é que vocês vão ver o vosso portfólio a crescer, verem as ações realmente a valorizar. Portanto, é importante que tragam dinheiro novo todos os meses, um pouco do vosso salário ou da vossa renda extra. Aquilo que não vos faça falta, vocês devem então colocar e realmente reinvestir nas vossas ações. Dividendos mais dinheiro proveniente, digamos assim, de aportes mensais, vão fazer com que vocês tenham uma carteira cada vez maior. Como 8º passo, eu deixo-vos aqui então ficar aquela dica que eu considero talvez a mais importante, que é quando vocês começam a investir no mercado de ações, na bolsa, vocês começam a ter dúvidas. E quando se deparam com uma dúvida, hoje em dia, através da internet, seja por material gratuito, livros que vocês podem ler, cursos que vocês podem frequentar, vocês têm de facto muita informação e podem tirar todas as vossas dúvidas fazendo realmente autoestudo. Não é necessário muitas das vezes terem conhecimentos ou falarem com A, com B, com C, vocês conseguem ter as vossas respostas. Portanto, vão surgir dúvidas e vocês o que é que vão fazer? Vão procurar as respostas, vão querer saber, vão aprender, vão ter mais conhecimento e já sabem, é com a experiência que se ganha realmente todo o tipo de informação que nós precisamos para estar nos mercados e ganhar cada vez mais dinheiro. Portanto, aliar conhecimento com experiência vai fazer com que vocês tenham cada vez mais dinheiro e um portfólio cada vez mais rico. Por isso, utilizem então a análise técnica, se vocês quiserem ser pessoas que queiram analisar mais o gráfico, digamos assim, ou a análise fundamental, se vocês quiserem realmente perceber mais de como é que opera a empresa em termos de contas, e também, de facto, mantenham-se a par então de todas as novidades que acontecem nas empresas para irem acompanhando as mesmas. Recordando novamente aqui o alerta, não coloquem o dinheiro que realmente vos faz falta, aquilo que vocês precisam na vossa reserva de emergência, precisam no vosso dia-a-dia, que vos vai fazer falta no final do mês. Coloquem sim dinheiro que vocês consigam garantir uma percentagem, mesmo que seja pouca, do vosso salário, que seja 1, 2, 3, 4%, coloquem lá esse dinheiro até pode não dar para comprar aquela ação que vocês querem, mas vão juntando ali e vão aproveitando até se cair de facto o valor dessa ação, depois podem até adquirir a mesma empresa por um valor mais baixo e isto é importante, portanto vocês devem começar e por isso só com a experiência é que vocês vão conseguir então aprender e ter então o dinheiro a trabalhar para vocês. É muito bom abrir a conta da corretora e ver que nós temos as nossas ações a valorizar e que quando quisermos realizar o lucro, quando quisermos vender a mesma, nós vamos então ter aqui dinheiro que foi gerado proveniente da valorização das nossas ações. A bolsa não é para ricos, a bolsa não é para uma pessoa que tenha que ter uma cultura elevada, a bolsa é para qualquer um, seja aquela pessoa que ganha ordenado mínimo, seja aquela pessoa que está realmente na casa dos 5 ou 6 dígitos em termos de ordenado. Portanto, comecem agora a pensar no vosso futuro, nos vossos objetivos e comecem então a investir. Fica aqui em baixo novamente o link para quem quiser se inscrever. Estas são as dicas que eu utilizei na minha carteira de investimentos, nomeadamente na minha carteira de ações e que agora partilho com vocês. Se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso like, inscrevam-se e façam parte então deste projeto. Da minha parte, espero-vos no próximo.